Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, sexta-feira, da 8ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada atrás do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade, eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Senhor hoje vem falar como deve ser a nossa oração, como deve ser a vivência da nossa fé, como deve ser a nossa espiritualidade cristã. Percebam, a primeira coisa que o Senhor fala que é muito forte para nós é a necessidade de ter fé em Deus, de confiar nele, de estar sempre buscando estar ao seu lado. Quando ele diz: olha, se alguém olhar para uma montanha e disser levanta-te daí e atira-te ao mar, mas se disseres com fé, sem dúvidas no coração, isso acontecerá. Olha, meus irmãos, o Senhor ele ensina que a nossa oração deve ser uma oração cheia de confiança, de fé em Deus. Deve ser uma oração em que de fato nós possamos perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam,
aqueles que fazem mal contra nós, para que também nós possamos saborear do perdão. Meus irmãos, muitas vezes nós desvirtuamos a palavra. Nós queremos fazer com que a palavra seja para nós confirmação do nosso pecado. Mas não é isso que deve acontecer. A palavra, ela deve orientar a nossa vida, a nossa fé, a nossa missão. Nós precisamos sim fazer da casa do Senhor um local de oração e não um local de venda, de compra, de barganha, de trocas, um antro de ladrões, como diz o Senhor. Como nós estamos servindo a Deus? Pensemos um pouco. Como nós estamos servindo a Deus e fazendo a sua vontade? Como nós estamos fazendo e vivendo a nossa oração? Será que a nossa fé ela é coerente? Ou nós duvidamos da força, do poder, da vontade de Deus em nossas vidas? Que essa seja a nossa reflexão de hoje. Que nós não sejamos aquelas figueiras secas, sem vida, sem frutos, sem realmente produzir a verdade, o amor e o perdão. Que Deus nos abençoe